Capítulo 711. Desdobramento de eventos. The Author's POV. Boom! Grandes porções do salão desabaram para dentro, colidindo contra o chão abaixo deles enquanto o som de uma explosão significativa reverberava pelo ar. Boom! Boom! O salão continuava a tremer, e a poeira voava pelo ar, criando um véu que obscurecia o que acontecia por trás dele. No meio do véu, luzes brancas brilhantes piscavam enquanto explosões abafadas as acompanhavam. Cada impacto era sentido em toda a sede, enquanto prédios desabavam e a cúpula que protegia a instalação piscava continuamente. Fissuras começaram a se formar, e alarmes começaram a tocar. Isso não durou muito, no entanto. O silêncio logo retornou à sede após o breve conflito. Um grande número de figuras podia ser visto deitado no chão enquanto davam seus últimos suspiros, e aqueles que ainda estavam vivos não ousavam se mover um centímetro. Eram impotentes diante do poder esmagador que irradiava do salão, e não se atreviam a considerar os eventos que haviam se desenrolado ali. O que quer que tivesse acontecido estava além de sua compreensão. Dentro do salão destruído. Se como isso é possível? Hemlock teve dificuldade para recuperar o fôlego. Ele olhou para cima e encontrou dois olhos vermelhos brilhantes que brilhavam de forma ameaçadora contra o fundo escuro do salão, enquanto uma mão apertava firme seu pescoço. Como você é tão forte? Não fazia sentido. Era impossível. Isso não pode ser real. Como isso é possível? Ele, que havia acabado de romper o rank SSS, deveria ser o ser humano mais forte que existia. Além de Octavius, não deveria haver ninguém que pudesse representar uma ameaça contra ele. Então, como isso era possível? E isso não faz sentido. Claro que não faz. A voz suave de Kevin gradualmente chegou até ele. Calafrios percorreram a espinha de Hemlock ao notar que o olhar calmo de Kevin se deteve nele. Ele continuou. O sacrifício e a dor que suportei para chegar onde estou não são algo que pessoas como você jamais poderão entender. Seu poder não era algo que ele havia adquirido ao longo de algumas décadas. Longe disso. Era uma habilidade que ele havia adquirido através de milhões de regressões distintas. Ao longo dos séculos, ele morreu repetidamente. Sem fim. A ponto de a morte ser apenas um número para ele. Tudo isso foi para este único momento. Fique feliz por ter vivido tanto tempo. Se não fosse porque eu permiti, você não teria vivido tanto tempo. Se ele não tivesse recuperado suas memórias e poderes tão tarde, já teria o matado há muito tempo. O que estava fazendo agora era algo que deveria ter feito há um tempo, mas não fez. Era a última coisa que precisava fazer. Kevin apertou ainda mais seu pescoço, olhando profundamente nos olhos de Hemlock, que tremiam com o que parecia ser medo. Ele ainda parecia conseguir pronunciar algumas palavras. Por que você está fazendo isso? Ele não estava perguntando por que ele tentava matá-lo. Já entendia o porquê. O que ele queria compreender era a razão pela qual Kevin tentaria ocultar sua força e só agiria agora. Que benefício tal ação poderia trazer a ele? Não se preocupe com uma questão tão trivial. Kevin respondeu de forma suave, apertando ainda mais seu pescoço. Mais uma vez olhando profundamente em seus olhos, seu olhar suavizou por um momento. Sabe, sua abordagem não foi louca. Se tivesse sido em outro momento, talvez você tivesse conseguido realizar o que planejou. Talvez a humanidade não entrasse realmente em extinção como você queria, mas... Crack! O corpo de Hemlock despencou sobre a mão de Kevin enquanto o som de ossos se quebrando reverberava pelo espaço. Isso entra diretamente em conflito com meus interesses, e por isso, você precisa morrer. Assim, o líder do Monolith, uma entidade de rank, SSS, morreu. Kevin jogou seu corpo para o lado, e ao fazer isso, seu corpo sem vida tremulou, e ele rapidamente levou a mão à boca. Imediatamente, sangue começou a jorrar de sua mão enquanto seu rosto começava a ficar pálido, e ele caiu de joelhos no chão. Bull-tump! 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 Enquanto lutava para respirar e se mover, ele quase podia sentir seu coração batendo contra a parte de trás de sua garganta. Uma sensação de impotência tomou seu corpo, e ele caiu no chão enquanto a dor se tornava insuportável. Ele gemeu de dor, incapaz de superar a agonia que estava experimentando. Cada segundo parecia uma eternidade para ele, e a dor em seu peito aumentava a cada respiração que tomava. Era como se estivesse sendo queimado vivo. Apertando sua camisa com força, ele se contorceu e se apoiou.
Ainda mais sangue saiu em seu vômito, e seu braço estava quase completamente paralisado. Levou tudo o que tinha para evitar desmaiar naquele momento preciso. Ele não poderia permitir-se desmaiar. Não ainda. Eu não tenho muito tempo sobrando. Domínio humano. O ominoso tilintar de metal podia ser ouvido por toda parte nas ruas abandonadas e nos edifícios em ruínas. Clank! Clank! Uma feroz batalha estava ocorrendo entre os membros da Aliança e os membros do Monolith. Havia sangue por toda parte no chão, e grandes perdas foram sofridas de ambos os lados. O chão estava coberto de membros decepados e sangue, e era possível ouvir vagamente os gritos de desespero vindos daqueles que conseguiram sobreviver. Em outro lugar, acima, no céu. Bum! Apenas morra logo, sua velha bruxa número 2. Uma voz aguda ecoou pelo ar. Pertencia a uma garota com cabelo laranja que estava coberta por uma armadura laranja. A armadura se ajustava perfeitamente ao seu corpo e cobria todas as partes de seu corpo, não deixando um único ponto exposto. Ela encarou a mulher idosa que estava na direção oposta a ela. Enquanto fazia isso, um suave brilho flutuou da esquina de seus olhos. Vê você! A mulher idosa lançou um olhar furioso para Mônica. Seu cabelo branco estava todo bagunçado no rosto, e suas roupas estavam em péssimas condições. Como? Como você soube? Ela não deveria estar ali. Isso deveria ser uma armadilha para eliminar suas forças. Como era possível que alguém da estatura de Mônica aparecesse? Ela não deveria estar ali. Deveria estar guardando a cidade Ashton. Não fazia sentido. Por que eles correriam tal risco? Ele nos traiu. Uma leve memória do que aconteceu há pouco ressurgiu em sua mente. O corpo da mulher parou no ar após uma percepção repentina sobre algo. Era a única explicação que conseguiu formular naquele momento, e seus olhos se arregalaram enquanto ela pronunciava. Não me diga. Beep. 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 A expressão da mulher se transformou dramaticamente quando um alarmante sinal sonoro começou a reverberar pelo espaço. Droga! Droga! Não! Ela mal teve tempo de terminar o que estava dizendo antes que seu corpo começasse a se expandir rapidamente, e... Bom... O céu foi repentinamente iluminado por uma luz ofuscante, acompanhada por um estrondo ensurdecedor que parecia viajar em ondas e sacudir toda a paisagem. A força da explosão foi tão intensa que levantou o chão debaixo dela, resultando em uma nuvem de cogumelo de cinzas, entulho e fumaça que preenchia o céu, tornando o dia mais escuro. Ventos e calor se espalharam para fora do local da explosão, incendiando tudo em seu caminho e destruindo. Uma paisagem desolada ficou para trás após a explosão, resultado da onda de choque que se espalhou por milhas depois disso. A explosão foi seguida por um silêncio inquietante, seguido por algo comparável ao som de uma casca se quebrando. Craia-crack! Com sua mão à frente, o escudo que cercava Mônica se despedaçou em pedaços, espalhando-se no ar em milhões de partículas. Ah! Ah! Seu semblante estava extremamente pálido, e seu cabelo laranja estava emaranhado por toda a cabeça. A armadura laranja que ela usava agora estava cheia de rachaduras, e seu corpo balançava enquanto flutuava pelo ar. E isso é muito mais do que eu esperava. Nunca em sua vida ela acreditou que a explosão seria tão poderosa. Teve sorte de ter recebido um aviso prévio e, consequentemente, estava um pouco preparada. No entanto, tinha uma compreensão muito mais limitada da situação do que havia pensado originalmente. Cough, cough. Ela tossiu várias vezes antes de olhar para baixo. Seus olhos logo se acalmaram. Crack. Um som de rachadura reverberou de baixo, e o escudo de energia que protegia um grupo de pessoas se quebrou ao mesmo tempo em que ela olhou. Mônica pousou suavemente ao lado deles e se aproximou de Donna, que estava um pouco pálida. Fico feliz que vocês estejam bem. Sim. Donna deu uma pequena acenada, e seu olhar se voltou para a cidade que havia sido completamente devastada. Baixando a cabeça para olhar o dispositivo em sua mão, ela se sentiu secretamente aliviada. Nunca antes havia sentido a morte tão próxima. Ainda bem que viemos preparados. Fala sério. Amber se aproximou, balbuciando para se juntar à conversa. Seu semblante estava quase tão branco quanto o papel, e seu cabelo estava uma bagunça completa. Você acha que os outros esquadrões também estão seguros? Não sei. Mônica balançou a cabeça. Levantou o pulso e olhou para o relógio. Você viu quão poderosa foi a explosão, se não estivéssemos prontos. Ela não terminou a frase,
Mas tanto Donna quanto Amber entenderam o significado de suas palavras. Elas estavam muito perto da morte. Jean. Exatamente naquele momento, um som claro surgiu do nada, e a atenção de todos imediatamente se voltou para o relógio. É do que é ou não, quero dizer, do líder da aliança. Parece que é uma imagem. Mônica corrigiu-se e deslizou para cima. Assim que a imagem apareceu, todos pararam de se mover e a encararam em silêncio. A atmosfera congelou completamente. E isso é uma piada. Mônica gaguejou enquanto olhava a imagem à sua frente, parecendo estar em um estado de total descrença. Não era apenas ela. Donna e Amber também lutavam para manter a compostura enquanto seus olhos tremiam de incredulidade. Se como? Isso não é possível. Contido na imagem estava uma figura familiar deitada no chão, sem vida. Uma única mensagem podia ser encontrada abaixo dela. No entanto, no momento em que leram a mensagem, seus corações pararam. Feito. Capítulo 712. Desdobramento de eventos. The Author's POV. O que está acontecendo aqui? Quando voltei da minha viagem, fui recebido por uma densa nuvem de fumaça. A mansão pegou fogo. Mas como isso seria possível? Olhando para Amanda, nós dois corremos em direção ao hall principal na tentativa de localizar a fonte da fumaça. Ao chegar na grande porta de madeira, a abri com um estrondo. Clank! O que está acontecendo aqui é... No meio da minha frase, precisei pausar para esfregar os olhos. Eu só queria ter certeza de que não estava interpretando mal o que via. Não estou chapado, estou. Estou quase sem, humano. Me dá mais um pacote. Já te dei 2. E daí? Não consegue ver que estou quase no fim? Fumar faz mal. Bang! Droga, humano. Não me teste. Teste você para quê? Você nem pagou nada pelos pacotes. Ah, então era sobre dinheiro. Por que não disse antes? Vou te recompensar generosamente por mais um pacote, então se apresse e me dê. Não. Só me resta um, e esse é para mim. Droga, humano. Bang! A mesa se despedaçou, e a duquesa se levantou imediatamente. A raiva visível em seu rosto era acompanhada por um movimento agitado em seu peito. Na boca, ela segurava um cigarro aceso pela metade. Você não acabou de dizer que ia me vender? Você é um trapaceiro. Quando foi que eu disse que ia te vender? Só apontei o fato de que você pegou 2 pacotes de mim de graça. Bastardo! Ela xingou novamente. Você tem ideia de quem eu sou? Não me importa. Vou lutar com você. O que diabos aconteceu durante o tempo em que Amanda e eu estivemos fora? Eu apertei a ponte do nariz. A sala estava um completo desastre, e os pedaços espalhados do que pareciam ser cadeiras, junto com a conversa que tinha ouvido, me ajudaram a entender o que estava acontecendo. É que eu achava difícil de acreditar. Não posso acreditar que é isso que eu volto. Antes de me colocar entre os dois, soltei um suspiro interno. Apesar de quão divertido estava, não tinha escolha a não ser pôr um fim nisso. Havia coisas mais importantes em jogo. Bastardo, você vai me vender ou não? Não. Você filho da... Vamos parar com isso por um momento. Ah, talvez eu não devesse ter interferido. Depois de ser encarado repentinamente pelos dois, fiquei sem saber como lidar com a situação. Era, se nada mais, uma situação bastante pesada. Levantei as mãos e tentei acalmá-los. Relaxem por enquanto. Mais ou menos entendo o problema. Quando eu tiver tempo, vou conseguir quantos pacotes você quiser. Felizmente, pareceu que a solução era bastante simples. Tudo voltaria ao normal assim que a duquesa ficasse satisfeita com o resultado. Sério. Os olhos da duquesa brilharam e ela ficou visivelmente menos irritada como resultado. Assim que vi isso, soltei um suspiro de alívio e olhei para Jim por um breve momento. Desde quando ele começou a fumar? Isso me pegou de surpresa, mas rapidamente empurrei o pensamento para o fundo da minha mente e voltei a focar na duquesa. Cigarros à parte, já completei o que me propus a fazer. Ai. Quando a duquesa ouviu o que tinha a dizer, sua expressão mudou para uma de surpresa. Você já terminou? Tão rápido? Sim, já completei tudo da minha parte. A duquesa me olhou com uma expressão de desconfiança. Ela então tirou o cigarro acabado da boca e o lançou na direção de Jim antes de substituí-lo. Isso fez com que ele estreitasse os olhos para ela, mas, se algo,
Essa era a resposta que ela esperava, pois sua expressão mudou para uma de felicidade. Limpa a garganta, ela olhou de volta para mim. Não me entenda mal, não é que eu não acredite em você. É só que ainda não recebi nenhuma notícia do meu lado, então acho difícil acreditar em você. Isso é compreensível. Sorri, mas não entrei em mais detalhes. Quer eu explicasse ou não, ela acabaria descobrindo por conta própria, de qualquer forma. Certo, então. Vamos para o próximo passo. Eu bati palmas feliz e olhei para a duquesa. Quando estendi a mão em sua direção, ela imediatamente deu um passo para trás. O que você está fazendo? Não se preocupe. Não vou te machucar, já assinamos um contrato. Minhas palavras não pareceram ter efeito na duquesa, pois ela ainda se afastou. Mesmo assim, o que você está fazendo? Por que quer de repente me tocar? Você logo descobrirá. Não se preocupe com isso. Parei HGKH. Canalizando minha energia demoníaca e mana, a duquesa congelou no lugar, e minha mão logo entrou em contato com sua cabeça. Após um momento, um brilho branco intenso apareceu nas minhas pontas dos dedos, e ativei manipulação de memória. Minha visão começou a ficar nebulosa, e o que parecia ser milhões e milhões de esferas de diferentes matizes preencheram o espaço na minha frente. Eu passei rapidamente por elas antes de estender a mão e fazer várias delas voarem na direção onde eu estava. É isso. Depois de agarrar uma das esferas e inspecionar o conteúdo, canalizei minha mana, fazendo uma camada de fios escuros começar a cobrir a esfera, que então joguei para o lado. Próximo. Nos minutos seguintes, procurei por quaisquer esferas que pudessem conter recordações dos outros e de mim, e as cobri antes de descartá-las. Quando terminei, havia 100 esferas negras flutuando ao meu redor. Eu já havia perdido a noção do tempo e, portanto, não sabia há quanto tempo estava fazendo isso. Precisava apagar completamente qualquer memória que ela tivesse dos outros e de mim. Era algo que precisava ser feito para garantir que tudo funcionasse perfeitamente, e era imperativo que fosse feito. Eu precisava de uma reação genuína. Isso deve ser tudo. Quando acenei minha mão, as esferas se afastaram umas das outras e se dispersaram. Com outro movimento da minha mão, minha visão se alterou, e de repente me encontrei de volta no hall. Tum! O corpo de Priscila caiu ao meu lado. Jim conseguiu segurá-la a tempo e colocá-la em segurança no chão. Após olhar para ela por um breve momento, ele voltou sua atenção para mim. O que você fez? Eu olhei estranhamente. Você está preocupado com ela? Não. Então. Apenas responda. Suspirei e acenei com a mão. Não se preocupe com isso. Eu só fiz ela esquecer de nós por enquanto. Vou devolver as memórias dela depois. Entendi. Jim acenou com a cabeça, depois pegou o cigarro que estava deixado no chão. Ele estalou os dedos, e ele desapareceu no ar. Presumo que você também queira apagar todas as evidências de que já entramos em contato com ela, certo? Sorri para Jim. Você aprende rápido. Enquanto olhava ao redor, apontei para todos os cigarros que estavam espalhados. Havia muitos deles. Quanto será que os dois fumaram? Desfaça-se de todos eles. E a bagunça? Ele apontou para as cadeiras e mesas quebradas. Boa pergunta. Depois de pensar por um momento, acenei com a mão. Deixe pra lá. Quando ela acordar, vai pensar que fez isso por raiva do que aconteceu hoje com o Duque Uka. Normalmente, eu teria achado que essa era uma explicação fraca, mas depois de vislumbrar o verdadeiro dela, tinha uma suspeita de que ela realmente era o tipo de demônio que faria isso. Jim parecia pensar o mesmo, pois acenou com a cabeça em concordância. Ah, justo. Parece plausível. Ele logo começou a rir enquanto olhava ao seu redor. O canto dos meus lábios se curvou para cima. Era raro ver Jim agir assim. Ele geralmente tendia a ser extremamente sério. Você parece se dar bem com ela. Você acha? Movendo uma das mesas, Jim pegou um cigarro e me mostrou. Ela se dá melhor com isso do que comigo. Certo. Minhas sobrancelhas se franziram no momento em que olhei para o cigarro. Sabe, é melhor você parar de fumar. Por quê? Não é como se isso pudesse me matar. Certo. De fato, nesta época, fumar não mata. O problema era que cerca de metade das minhas memórias era completamente fabricada, e apesar dos meus melhores esforços, não conseguia diferenciar completamente aquelas memórias do mundo real. Assim, sentia uma rejeição natural em relação ao fumo. Era simplesmente nojento.
Faça o que quiser. Só não fume perto de mim. Acabei cedendo. No fim das contas, era decisão dele fumar, e eu não tinha influência real sobre seu comportamento nesse aspecto. Devo começar a lidar com o resto. Olhei pela janela, em direção ao sol, que parecia não ter se movido mais do que 1 centímetro desde a última vez que o vi. Virei-me e fui em direção à porta. Para onde você vai? A voz de Jean ecoou atrás de mim. Respondi sem olhar para trás. Ela não é a única que sabe da nossa existência. Além dela, havia vários outros demônios que estavam cientes da nossa presença, algo que eu não podia permitir para que isso funcionasse. Eu precisava apagar as memórias deles também. Felizmente, já estava preparado. De acordo com a duquesa, não há muitos que sabem da minha existência. Apenas 5, então só algumas horas de trabalho. De acordo com um dos termos do acordo, ela tinha que me revelar os nomes de todos que estavam cientes da minha existência. Era uma cláusula que eu incluí no contrato só para isso. A partir do momento em que o contrato é assinado, ambas as partes devem divulgar quantas entidades estão cientes da existência do contrato e da outra parte. É bom estar preparado. Sorri satisfeito enquanto esticava os ombros preguiçosamente. Clank. Abri a porta e saí do hall. Só mais um pouco. Um pouco mais antes que eu finalmente pudesse descansar. Capítulo 713. Desdobramento de eventos. The Author's POV. No dia seguinte. Ugh. Assim que Priscila abriu os olhos, foi atingida por uma forte dor de cabeça. Era excruciante, e por um bom minuto, ela se viu forçada a apenas se apoiar no sofá. O que aconteceu aqui? Enquanto massageava a testa, percebeu que seu quarto estava em completa desordem, com todos os móveis quebrados. Ugh! Ela piscou várias vezes, tentando recordar tudo o que havia acontecido. Ah, certo, é sobre aquele idiota. Memórias vagas começaram a entrar em sua mente, e ela logo chegou à conclusão de que tudo aquilo era resultado de sua raiva em relação ao Duque Uka. Sua memória ainda estava turva, mas quanto mais pensava, mais convencida ficava. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Desgraçado! Ela murmurou um xingamento ao recordar o que havia ocorrido na caverna no dia anterior. Era difícil colocar em palavras exatamente o quão irritada ela estava naquele momento. Deveria mandar alguém limpar essa bagunça. Depois de lançar um último olhar ao redor, Priscila começou a se levantar. Ela bagunçou o cabelo e começou a caminhar em direção à porta, mas justo quando deu o primeiro passo, a porta se abriu repentinamente e um de seus empregados entrou. Duquesa! O tom de voz dele carregava um ar de pânico, o que fez suas feições bonitas se contorcerem em uma carranca. O que foi? O criado respirou fundo, enquanto um olhar que poderia ser interpretado como medo cruzou seus olhos. A maneira como ele se comportava despertou ainda mais o interesse de Priscila. Isso. O empregado tropeçou nas palavras, como se tivesse dificuldade em articular uma frase. Suas ações irritaram Priscila. Ela o encarou. O que é? Fala logo antes que eu me irrite. Ela não sabia o que estava causando isso, mas por algum motivo inexplicável, se sentia irritada com tudo naquele momento. Seja com seu empregado, com o cheiro que pairava no ar, ou com a luz do sol filtrando pelas janelas. Mesmo diante do empregado, a quem normalmente tratava com cortesia, ela não conseguia esconder seu verdadeiro eu. As palavras que saíam de sua boca eram bastante grosseiras. O que está acontecendo comigo esta manhã? Ela estalou os lábios. Sentia como se estivesse perdendo algo. O empregado continuou gaguejando, mas não demorou muito até que ele recuperasse a compostura e finalmente conseguisse pronunciar algumas palavras. O patriarca está presente e gostaria de falar com você. As palavras do empregado ecoaram em sua mente como um trovão. Sua mente ficou completamente em branco. Nesse momento, Priscila finalmente entendeu por que o empregado estava se comportando daquela forma. Toque. Priscila bateu na pesada porta de madeira de forma submissa. Ao baixar a cabeça, não se atreveu a olhar diretamente para a porta. A porta lhe causava uma sensação inexplicável de sufocamento. Ela esperou o que pareceram horas até que uma voz finalmente soou do outro lado. Entre. Algo estranho e poderoso estava contido na voz do falante, fazendo seu sangue ferver como resultado. Era tão sufocante que ela se sentiu paralisada, incapaz de se mover até alguns segundos depois que a voz cessou. Se me permite. Ela não hesitou e imediatamente abriu a porta. Quase instantaneamente,
se deparou com um grande escritório. Todo o ambiente estava iluminado por duas grandes janelas e um grande lustre que pendia do teto. Mas a pessoa sentada no meio da sala era o que mais chamava sua atenção. Um demônio com longos cabelos lisos e rosados, olhos vermelhos que brilhavam intensamente, um terno preto e feições extremamente bonitas. Ele estava sentado atrás da mesa de maneira relaxada, escrevendo em alguns papéis. A ansiedade de Priscila só aumentava com a serenidade sobrenatural que ele exibia, que, apesar de dar a impressão de que não era perigoso, apenas aumentava sua preocupação com ele. Ela inclinou a cabeça e cumprimentou. Saudações, avô. Você está aqui. A estranha sensação de opressão que havia permeado suas palavras desapareceu, dando lugar a uma voz calma e clara. Ele a olhou diretamente, seu olhar nebuloso. Algo grande aconteceu. Sim. Priscila ficou surpresa com suas palavras, e imediatamente se endireitou. Ela pensou em uma possibilidade. A reunião com o decreto mundial correu mal. Com o decreto mundial se aproximando, seu avô, o patriarca, havia saído para encontrar os outros patriarcas a fim de discutir os termos do evento. Fazia cerca de um mês desde que o viu pela última vez. Algo havia dado errado na reunião? As outras casas estavam planejando se unir contra eles, ou a Casa da Inveja estava tramando algo novamente. Não é o que você está pensando. O patriarca rapidamente interrompeu seu pensamento. Quando ela olhou para cima, ficou surpresa ao ver uma rara expressão de descontentamento em seu rosto. Algo que ela havia testemunhado apenas algumas vezes em sua vida. Naquele momento, ela teve a súbita realização de que a situação era muito mais séria do que havia antecipado. Se o avô está com essa expressão, temo que as coisas estejam muito piores do que eu esperava. Seu coração despencou ao pensar nisso, e ela manteve a boca fechada, aguardando as instruções de seu avô. Não demorou muito, pois ele logo falou. O conteúdo de suas palavras a deixou completamente atordoada. Algo muito grande aconteceu na noite passada, em uma escala grande o suficiente para alarmar todos os patriarcas. Priscila teve uma breve pausa na respiração. Ela estava começando a entender quão grave a situação realmente era. Embora já estivesse um pouco preparada, as coisas eram muito mais sérias do que havia imaginado, e ela já achava que as coisas estavam sérias. Mas, por algum motivo, Priscila sentia que algo estava errado na situação atual. Por que o avô está me olhando assim? Seu olhar era estranho de várias maneiras. Ela estava sem palavras, mas tentou manter a compostura. O que quer que fosse, ela apenas seguiria suas instruções. As próximas palavras dele trouxeram alguma clareza à situação. Eu havia vindo aqui esperando o pior. No entanto, vendo que você ainda está segura aqui, parece que caímos em uma armadilha. Uma armadilha. MHM. Com um aceno de cabeça, o patriarca se levantou de seu assento e acenou com a mão. Não há tempo para explicar. Você logo entenderá melhor a situação. Após ouvir suas palavras, os arredores de Priscila começaram a mudar e se tornar mais distorcidos. Tudo ao seu redor começou a se esticar e distorcer. Era uma visão estranha, e ela sentiu que algo poderoso estava puxando seu corpo em uma certa direção. Não demorou muito até que tudo começasse a ter um giro inesperado, e antes que ela percebesse, a paisagem havia mudado. Agora ela estava em pé dentro de uma sala magnífica, enorme e impressionante. Por que estamos aqui? Ela já tinha estado lá algumas vezes antes e reconheceu instantaneamente o local ao chegar. Salão Rotenhart. O local mais sagrado de todo o planeta e a localização das reuniões mais importantes presididas pelos patriarcas das 7 casas. Depois de entrar no salão, ela lançou um olhar em todas as direções. 2 magníficas colunas de mármore que quase chegavam ao teto estavam à sua esquerda e à sua direita, respectivamente. Os corredores, adornados com luxuosos cortinados de veludo e espelhos dourados ornamentados, se estendiam ao longe em ambas as direções, enquanto o centro da sala era um redemoinho de atividade. Um grande lustre pendia do teto, lançando um esplêndido brilho de faíscas a partir de centenas de cristais suspensos por todo o espaço. Uma grande escadaria descia da varanda acima, levando um palco que estava montado na borda da sala. Se não fosse pela súbita aparição de várias pessoas naquele momento, ela teria levado mais tempo para admirar o lugar. Sovosh. Sovosh. Priscila se viu contendo um montão de saliva enquanto o salão, que antes estava vazio, rapidamente começava a se encher de pessoas. Ela se curvou, incapaz de reunir coragem para olhar para cima, sentindo a pressão daqueles que emergiam. Ela reconheceu os demônios que acabaram de chegar.
Como poderia não reconhecer? Assim que os viu, foi tomada por uma sensação semelhante à que experimentou quando estava com seu avô. Era sufocante. Está todo mundo aqui. Logo depois, ela ouviu uma voz solene atingir seu ouvido. A voz era bastante suave, mas no momento em que foi ouvida, todo o salão tremeu. Ela estremeceu ainda mais. Especialmente quando sentiu o olhar pairar sobre seu corpo por alguns segundos. Por um breve momento, sentiu sua vida passar diante de seus olhos. Para seu grande alívio, seu avô tomou a iniciativa imediatamente e pôs fim ao que quer que estivesse acontecendo. Mantenha a compostura. Isso não parece ser uma maneira amigável de cumprimentar uma sucessora. HMPH. O demônio desviou o olhar brevemente antes de se virar e continuar adiante pelo salão. Suas próximas palavras eram bastante ambíguas, mas continham uma certa dica de ameaça que deixou Priscila se perguntando o que, de fato, havia acontecido. Temos muito a discutir. Espero receber uma explicação clara sobre o que aconteceu. Capítulo 714. Culpado. The Author's POV. Aproximadamente 50 pés abaixo do grande salão havia um espaço separado. Normalmente, as discussões entre as partes ocorriam acima da superfície, no salão principal. Apenas raramente o nível inferior era utilizado. E quando isso acontecia, quase sempre indicava que algo de natureza extremamente grave havia ocorrido. A atmosfera do bunker era fria e tensa. 10 pessoas cercavam uma grande mesa oval, iluminada por um único holofote que brilhava no centro da mesa. A tensão na sala era quase palpável. Todos os olhares estavam voltados para um demônio vestido com um longo manto negro e capuz, que estava na extremidade oposta da mesa. Ele era o príncipe Devot, o atual patriarca da Casa da Inveja. Ele observava a sala em silêncio, com uma expressão de desprezo, enquanto os outros o encaravam sem expressão. Atrás do príncipe Devot havia outro demônio, igualmente coberto por um capuz negro que ocultava suas feições. O demônio parecia um pouco fora de si, segurando a cadeira para se apoiar. Apesar disso, seu olhar estava focado em Priscila, que estava atrás de seu avô. Seu olhar não era amigável. O príncipe Devot falou novamente. A julgar pela presença de apenas 10 de nós, a situação é muito mais séria do que o esperado. Sua voz ressoou pela sala como sussurros suaves que incomodavam os ouvidos dos presentes. Isso causou grande desconforto em Priscila, mas tudo o que ela podia fazer era permanecer em pé em silêncio. Mais séria do que o esperado. Um dos demônios sentados falou, sua voz beirando o divertimento. Havia também outra figura de pé atrás dele, mas, ao contrário do que estava atrás do príncipe Devot, ele não usava capuz, e todos podiam ver o estado em que se encontrava. Não era bom. Sua pele era tão branca quanto papel, e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Ele parecia estar em grande dor. Provavelmente, teria desmoronado no chão se não fosse a fina película branca que cobria seu corpo. Também parecia que ele estava sendo forçado a permanecer acordado. Outro demônio lançou um olhar fulminante para o demônio que havia falado. Há algo engraçado na situação, príncipe Arya. Sim, sim. Príncipe Serling. O príncipe Aryan cobriu a boca para esconder seu sorriso enquanto se dirigia ao príncipe Serling. Você pode não achar engraçado, mas para mim é simplesmente hilário. Impossível de conter a risada, ele começou a soltar gargalhadas altas. Kekek, nunca teria esperado ver um dia em que todos vocês parecem tão preocupados. Que diversão! Sua risada durou alguns minutos, durante os quais nenhum dos demônios demonstrou qualquer reação ao seu comportamento. Era como se já estivessem acostumados. Você já terminou de rir. Eventualmente, outro demônio falou. Ele era um demônio robusto, com músculos do tamanho de melões. Dando uma rápida olhada para o príncipe Aryan, ele se voltou para o príncipe Valen da Casa da Preguiça e pausou seu olhar em Priscila. Seus olhos imediatamente se estreitaram. Percebendo seu olhar, o príncipe Valen chamou. Há algo de errado, príncipe Aton? Você parece estar olhando muito para minha sucessora. Ela é bonita, certo? Um sorriso permanecia no rosto do príncipe Valen enquanto se dirigia ao príncipe Aton. Ele não parecia muito incomodado pelo fato de que agora todos estavam olhando em sua direção. Ou, para ser mais preciso, para Priscila. Ele manteve a mesma atitude tranquila que vinha exibindo até então enquanto olhava ao redor e zombava. Há algo de errado. Vocês todos foram encantados pela beleza dela. Encanto. Uma voz suave e cristalina flutuou pelo ar. Instantaneamente,
os dois demônios que estavam atrás do príncipe Devote e do príncipe Aryan caíram em um transe. Ambos foram trazidos de volta à realidade por um movimento da mão do príncipe Devote, que então se virou para se dirigir à pessoa responsável pela pequena brincadeira. Este não é o momento para suas brincadeiras, Princesa Han. Com longos cabelos negros e um rosto que não poderia ser descrito de outra forma senão bonito, a Princesa Han, líder da Casa do Encanto, cobriu a boca e riu. Seu riso era como o som de pérolas sendo batidas uma na outra. Era nítido e agradável aos ouvidos. Oh, eu só estava tentando responder ao comentário feito pelo príncipe Valen. Embora a jovem seja realmente bonita, ela ainda tem um longo caminho a percorrer antes de conseguir encantar todos na sala. Retirando a mão da boca, o sorriso em seu rosto desapareceu e seus olhos se estreitaram. O que quero saber, no entanto, é porque ela está completamente bem. Quase imediatamente, todos se voltaram para olhar para Priscila, que olhava ao redor em confusão. Você está insinuando que ela não deveria estar bem? Diretamente encarando-a, a voz do príncipe Valen diminuiu. Han olhou para ele, sem se divertir. Seus olhos estavam extremamente estreitados. Não finja que não entendeu minhas palavras. Ela lançou seu olhar em todas as direções. Para ser mais específica, em direção aos assentos vazios atrás de alguns dos príncipes. Algo aconteceu na noite passada enquanto estávamos em nossa reunião, e de todos os presentes, sua sucessora é a única que está completamente ilesa. Seu tom normalmente suave de repente ganhou uma frieza enquanto ela virava a cabeça. Isso é uma coincidência. Você está insinuando que sou o responsável por tudo isso. O sorriso que estava estampado no rosto do príncipe Valen desapareceu, e ele olhou ao redor dos outros demônios com frieza. Estive com todos vocês durante o último mês. Você realmente acha que tenho a capacidade de passar despercebido por todos vocês? Não é isso. O príncipe Serling interveio. Ele era um demônio bastante magro, com cabelos verdes curtos, e era o chefe da Casa do Orgulho. Sabemos que é impossível que você tenha feito isso sozinho. Ele não terminou a frase, mas o significado estava claro, enquanto o foco de todos se voltava novamente para Priscila, que estremeceu sob seu olhar. Ela sentiu que tudo estava se voltando contra ela naquele momento. O que está acontecendo? A mente de Priscila estava uma completa bagunça. Tudo aconteceu tão rapidamente que, antes que ela percebesse, havia sido indiretamente acusada de matar 4 duques e ferir gravemente outros 2. Como tudo isso havia acontecido? Ela não se lembrava de nada disso. Estava sendo armada. Então você está dizendo que Priscila é a responsável por tudo isso? O príncipe Valen olhou para trás, analisando-a bem. Logo ele balançou a cabeça. Isso é impossível. Estou bem ciente de suas capacidades. Ele se inclinou para frente e observou cuidadosamente todos. Vendo seus olhares, ele sabia que as acusações tinham alguma base. Tenho certeza de que vocês não a acusariam sem qualquer evidência. Cheguem ao ponto. Digam exatamente o que os levou a pensar que ela é a responsável por isso. Parece que você finalmente percebeu. O príncipe Aryan exibiu um sorriso. Depois disso, olhou para o príncipe Devote, que assentiu em resposta, e então ambos se viraram para olhar atrás de si, onde 2 demônios estavam. O príncipe Aryan falou. Enquanto o plano realmente funcionou e ela, quero dizer, o culpado conseguiu matar 4 sucessores, eles não conseguiram completar suas tarefas. 2 deles ainda conseguiram sobreviver. A atenção de todos se voltou para os 2 duques. Infelizmente, o único que parecia estar em condições de se mover ou falar era o Duque Uka, que abaixou seu capuz para mostrar seu rosto pálido. Ele estava atualmente encarando Priscila com um olhar cheio de intenção de matar. Você não achou que eu conseguiria, achou? O quê? Priscila olhou ao seu redor, completamente aturdida com os eventos que se desenrolavam diante dela. Ela teve vontade de gritar que tudo isso era uma armação e que não era responsável por nada, mas sabia que qualquer coisa que dissesse, ninguém a ouviria e suas palavras seriam ignoradas. Ela não tinha escolha a não ser permanecer parada e olhar Elplesley para seu avô, que não mostrava sinais de estar abalado pelas alegações. Ele virou sua atenção diretamente para Uka, que estava olhando para Priscila com um olhar carregado de intenção de matar. Ele não parecia estar atuando. Abrindo a boca, o príncipe Valen perguntou: o que faz você ter certeza de que ela é a culpada? Você a viu fazer isso? Assim que ele começou a falar, uma onda de seu poder irrompeu, exercendo pressão sobre o duque, cujo rosto ficou ainda mais pálido. Mesmo assim, ele continuou a encarar Priscila.
Eu vi a pessoa que fez isso. Eu ainda me lembro de quem me fez isso. Ele estava trabalhando com ela durante o tempo em que estávamos na caverna. O poder dele pertencia à casa da preguiça. Oh! As sobrancelhas do príncipe Valen se ergueram. Então você está dizendo que quem fez isso não foi Priscila, mas outra pessoa? Sim, mas... Acho que você não precisa se alongar mais. O príncipe Valen interrompeu e voltou sua atenção para os outros. Vocês ouviram, não ouviram? Priscila claramente não foi quem fez isso. Até que vocês prendam quem realmente é responsável pela morte de seus sucessores, isso é apenas especulação da parte dele. Eu sabia que você diria isso. O príncipe Arian sorriu. Ele então olhou para trás, em direção ao seu sucessor. O sorriso em seu rosto cresceu com diversão. Você se esqueceu de que ele não é o único que sobreviveu. Capítulo 715. Culpado. The Author's POV. Você vê, pela primeira vez, eu concordo com você. É só que... O príncipe Arian fez uma pausa, com os braços cruzados e uma expressão pensativa. Com o olhar de lado, ele observou seu sucessor, o Duque Velmout. Antes do acidente. Esse meu pequeno sucessor, Velmout, elaborou vários planos de contingência caso a situação piorasse. Você sabe o que eu descobri? Um sorriso se formou em seu rosto. Quando ele estendeu a mão, um tremor percorreu o ar e logo depois, letras começaram a se formar à sua frente, tingindo o ar de um tom carmesim. Patriarca, se você está vendo esta mensagem, isso indica que algo aconteceu. O autor mais provável é a duquesa Priscila do clã Preguiça. Estou a caminho para encontrá-la neste momento. O salão imediatamente ficou em silêncio, e o príncipe Arian olhou para trás, em direção ao Duque Velmout. Fiquei um pouco surpreso ao ver esta mensagem, mas fiquei ainda mais surpreso ao ver que ele ainda estava vivo. Por algum motivo milagroso, ele conseguiu sobreviver. Mas foi por um triz. Ele lambeu os lábios. Uma breve conversa com ele, e consegui confirmar que ele realmente tinha sido atacado pela pequena duquesa. Desta vez, ele não disse que era uma figura encapuzada, mas ela. Somente ela. Ele desviou o olhar para Priscila. O sorriso em seu rosto parecia um tanto desconfortável para ela, e seu coração despencou. Eu. Seus lábios se moveram, mas ela não conseguiu emitir um único som, mesmo com a boca entreaberta. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu não fiz nada. Não importava o quanto ela quisesse argumentar, sob tal evidência, ela sabia que sua situação era extremamente grave. Se isso não bastasse, se isso não é evidência suficiente para você, Príncipe Valen, eu tenho mais informações para você. A princesa Han começou. Um corpo de repente se materializou à sua frente enquanto ela acenava com a mão. Pertencia a um homem, cujas feições eram extremamente puras e um tanto femininas. A única questão era que ele estava completamente sem vida, sem um traço de respiração em seu corpo. Após olhar para ele por um breve período, a princesa estendeu a mão e perfurou seu corpo diretamente na região abdominal, extraindo em seguida um pequeno orbe da ferida. Deu uma olhada em seu núcleo. Ela estendeu a mão para mostrar o núcleo. Era comparável em tamanho a uma bola de gude. Vocês todos já sabem o que há de errado com isso, não é? Os olhos da princesa percorreram a sala, absorvendo cada pessoa ali presente. Sua expressão não mudou muito enquanto ela apertava a bola em sua mão. À primeira vista, parecia pela falta de emoção em seu rosto, enquanto brincava com o núcleo, que ela não se importava muito com a morte de seu sucessor. Apesar disso, todos podiam sentir que ela estava guardando um ressentimento profundo. Ela era apenas muito boa em esconder isso. Billy de Mamute Abissal. Somente com tais meios você pode esconder perfeitamente a morte de alguém. Ela pronunciou cada palavra de forma lenta e concisa. Enquanto brincava com o núcleo que segurava na mão, olhou ao redor para os outros presentes e perguntou: Foi o mesmo para vocês? Sim. 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 Sua pergunta foi recebida com uma série de respostas afirmativas, após o que a princesa puxou um folheto. Missão de evento em massa. Designadora da missão, Duquesa Pertinol. Recompensa. A recompensa dependerá da contribuição, com pelo menos 5 mor garantidos para cada participante. Requisito mínimo. Classificação de Marquês. Descrição. Pedido para ajudar a Duquesa Pertinol a domar uma mamute abissal, um monstro de classificação Duque. A classificação mínima necessária para participar é Marquês, e a missão ocorre na 300ª Revolução Planetária.
A tarefa consiste em ajudar a duquesa Pertinol a derrubar e domar uma mamute abissal, cuja força aproximada é próxima à de um príncipe. As recompensas serão determinadas pelas contribuições feitas ao longo da missão. Se a duquesa estiver satisfeita com o desempenho, vários Jor poderão ser recompensados. Que estranha coincidência, não? O olhar da princesa estava agora totalmente voltado para Priscila, que tremia ao ver o folheto. Acabou. De fato, no momento em que ela retirou o folheto, todos a olharam com uma expressão convencida. Se as evidências anteriores não eram suficientes para provar que ela era responsável, então esta nova evidência era mais do que suficiente para consolidar o caso. Muito ousado de sua parte, Valin. Eu não sabia que você era do tipo que trama assim. O príncipe Aton exclamou, olhando para Vilian com uma expressão horrorizada. Ao lado dele, o príncipe Serlin cerrou os punhos. Tenho certeza de que você está bem ciente das consequências que vão recair sobre você em breve, certo? Príncipe Valin. Confrontado com tais palavras, a expressão do príncipe não mudou. Ele parecia completamente impassível, como se não estivesse ciente das circunstâncias em que se encontrava. Depois de se virar, ele olhou diretamente para Priscila, que retribuiu seu olhar. Abrindo a boca, sua voz calma ecoou nos ouvidos de todos os presentes. Você fez isso. Quando falou com a duquesa, não havia a menor indicação de irritação ou raiva em seu tom. Parecia que ele estava apenas fazendo uma pergunta simples e trivial. A maneira como ele se comportava fez todos franzirem a testa, mas ninguém disse uma palavra sobre isso. Eles estavam interessados em saber em detalhes o que ele pretendia fazer. Se não fosse pelo fato de conhecer bem sua personalidade, já teriam atacado ele. Seria essa sua última tentativa desesperada de tentar salvar a situação? N não. Uma gagueira clara. Priscila balançou a cabeça e negou a acusação enquanto olhava para seu avô. Observando os olhos vermelhos dele, que pareciam tão calmos quanto um poço, ela não conseguia discernir exatamente o que ele estava pensando, mas só podia esperar que ele a ajudasse. Ele era sua única esperança. Sua única esperança de sair daquela situação. Depois de manter o contato visual com ela por alguns segundos a mais, ele virou a cabeça para o lado oposto. Ela apenas conseguiu ver um vislumbre, mas Priscila achou que viu um sorriso em seu rosto. Não tinha certeza disso, mas suas palavras seguintes a fizeram soltar um suspiro de alívio. Pronto. Parece que ela não era culpada. Ele não a abandonou. Parece que você ficou delirante. Está tentando protegê-la, ou isso faz parte do seu plano? À medida que a postura da princesa mudava, a atmosfera da sala passou por uma transformação radical. Seu rosto, que antes estava sem expressão, havia mudado completamente, e seu olhar se tornou feroz. Ela estava agora no ponto em que finalmente começava a demonstrar sua raiva. Você deve estar bem ciente do que acontecerá agora, certo? E o que seria isso? Você está fingindo que não sabe, ou está apenas tentando adiar o inevitável? Não, de jeito nenhum. O príncipe Valin balançou a cabeça, sem mostrar sinal algum de se incomodar com as palavras que estavam sendo lançadas em sua direção. A total calma e confiança em sua voz conseguiu, de certa forma, acalmar a princesa, que resmungou e se sentou novamente. Já era um milagre que nenhum dos outros anciãos tivesse explodido em fúria devido ao que ocorrerá, mas apesar da falta de ação, estava claro que eles estavam sentindo emoções que iam além das da princesa. Provavelmente estavam fazendo o possível para se conter. Estavam guardando isso para quando chegasse a hora de finalmente agir. Se havia algo que todos sabiam, era que não importava o que acontecesse durante essa reunião, ao final, restariam apenas 6 casas de pé. Eles tinham tempo a perder. Não é estranho? O príncipe Valin, de repente, perguntou, seu tom sereno reverberando por todo o espaço. Observando, nenhum dos outros demônios mostrou muita reação. Bem, nenhum, exceto o príncipe Arya, cujo rosto carregava um leve sorriso. Seus pensamentos eram difíceis de ler. Sempre foi assim. O que é estranho, se posso perguntar? Valin lançou um olhar para ele antes de responder. Tudo. Tudo sobre a situação é estranho. Isso é realmente o melhor que você consegue inventar para se salvar. O príncipe Serlin disparou. Ao contrário dos outros, ele não era tão paciente. Ele estava se irritando cada vez mais e logo começou a falar mais alto. Uma fina camada de escuridão começou a se formar ao redor de seu corpo, espalhando-se pela área ao seu redor. Eu já estou cansado das suas besteiras. Ou você se explica, ou eu mesmo vou fazer você. Calma. O príncipe Valin não parecia perturbado apesar da clara ameaça.
Pelo contrário, ele se tornou ainda mais calmo. Observando a área ao seu redor, ele olhou para todos os presentes na sala antes de perguntar. Vou perguntar novamente. Vocês não acham que a situação está perfeita demais? Ele continuou antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Desde a Billy até as mensagens, passando pelo fato de que ela é a única ilesa. Não é um pouco óbvio demais? Ele olhou para Priscila. Eu a conheço há muito tempo e pessoalmente a ensinei. Se realmente fossemos planejar tudo isso, não cometeríamos erros tão óbvios. Está tão intrincadamente armado para apontar para nós que simplesmente parece antinatural. Isso é realmente seu argumento? O príncipe Serling olhou para ele com uma expressão distorcida. Ele bateu na mesa e lançou um olhar fulminante. Essa é a desculpa mais frágil. Assuma suas responsabilidades. Você não foi descuidado, você foi apenas estúpido. Enquanto olhava ao redor, seu rosto ficou vermelho de raiva. Olhem ao redor. Você realmente acha que algum de nós vai? Mas eu acho. Uma voz sussurrada interrompeu Serling naquele exato momento. Quando ele virou a cabeça, ficou surpreso ao ver o príncipe Arryn sorrindo e olhando para Valen. Suas próximas palavras fizeram toda a sala ficar em silêncio. Não só eu acredito nele, como também acho que ele não é o culpado.